Queria convidar você para abrir Lucas 4 e ler poucos versículos, do 16 ao 21. Lucas, Evangelho de Lucas, está bem no comecinho do Novo Testamento. Capítulo 4, versículo 16 até o 21. Jesus prega em Nazaré. É o título desse texto que tem na minha Bíblia. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como eu disse, esse é um culto especial. É um culto de final de ano. Estamos no último culto do ano. Próximo culto, próximo domingo, já estaremos em 2021. Se você pensar em termos de dias, então é mais um culto. Mas se você pensar que um ano se passou, e quando a gente fala em virada de ano, a gente pensa, vem à nossa mente um ciclo. Não sei se vem à sua mente, na minha mente vem um ciclo. E nesse ciclo que passou, você pode fazer uma retrospectiva e aprender com seus erros. Você pode imaginar o que aconteceu e as coisas boas que aconteceram, pensar no que pode melhorar, pensar no que o Senhor fez na sua vida, pensar o que você fez esse ano, nesses dias que compõem esse ano que está terminando já já. E aí vem aquela oportunidade, aquela página em branco que se chama ano de 2021. Começa-se um novo ciclo, onde você pode construir novamente, onde você pode estabelecer e iniciar uma nova jornada. Você pode criar algo novo. Então, todos se reúnem, então todos se cumprimentam e dizem feliz ano novo, saúde, paz, alegria, e vem então as expectativas. E o pastor Timóteo iniciou esse culto hoje e falou sobre propósito. É um culto onde nós podemos fazer orações, podemos buscar palavras proféticas vindas do céu e ministrar uns aos outros. Então, esse ano muitas coisas aconteceram, mas 2021 pode ser totalmente diferente. Em 2020, de 19 para 20, estávamos em um culto como esse, e orando e adorando, e não imaginávamos o que aconteceria em 2020. Fazíamos planos, muitos planos foram feitos, mas a palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do
Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. O fato é que quando você olha para frente, você percebe que você é humano e não sabe muita coisa. O homem, ele não vê muito além do que está depois do seu nariz. E a gente não consegue. O melhor jogador de xadrez, ele consegue prever várias jogadas, mas não são infinitas jogadas. Nem o melhor jogador de xadrez conseguiria prever o que aconteceria no futuro. Nem o melhor economista conseguiria prever o caminho das ações, porque existe um fator de imprevisibilidade. Mas o nosso Senhor é um Deus onipresente, onisciente e onipotente, e Ele sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Se você tem alguma expectativa para 2021, espero que uma delas seja estar perto desse Deus. Esse Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas e que está em todos os lugares. Que nós possamos estar mais perto do Senhor nesse ano de 2021. Mas eu te pergunto, o que é que você vê quando você olha para amanhã? De certa forma, quando você pensa em 2021, você se preocupa? Quando você pensa no amanhã, você se preocupa? Porque 2020 foi pancada, né? Foi desafiador, muitas barreiras, pandemia mundial, isolamento, muitas coisas novas, inusitadas aconteceram. Negócios se fecharam, casamentos acabaram, empregos perdidos, pessoas nós perdemos também, questões de saúde, uma doença que se transmite rapidamente e facilmente e pode chegar à morte, e ela ainda não foi controlada, porque o homem tem seus limites. Esse foi 2020. Mas quais são as suas expectativas para 2021? Quais são as suas expectativas para o próximo ano? Antes de falar sobre isso, eu gostaria de ler para você algo sobre preocupação. Estamos falando sobre expectativa, estamos falando sobre propósito. Eu quero que quando você olhe para o futuro, você não se preocupe. Eu não queria que o futuro fosse sinônimo de preocupação. E o Senhor, Ele fala isso em Mateus 6,34, dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor não está falando sobre não olhar para amanhã, Ele não está proibindo você olhar para amanhã, Ele não está proibindo, nem dizendo que é errado você ter expectativas para o amanhã, para você olhar para o futuro. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela nos incentiva a ter uma fé inteligente, uma fé consciente, e também nós, enquanto obreiros e ministros de Deus, pensarmos também no amanhã, assim como José pensou no amanhã, e foi revelado do amanhã, e assim ele cumpriu a sua missão lá no Egito, e ele foi revelado pelo Senhor sobre os dias que viriam, e assim ele tomou ações no presente, por causa de um futuro próximo. Mas uma coisa é você olhar para o futuro com expectativa, ou você olhar com o futuro com esperança. E outra coisa é você olhar com o futuro com um olhar de preocupação. É você estar inquieto no presente por causa do futuro. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, cuidado, o futuro, ele é imprevisível para vocês. E se você ficar muito preocupado, a sua mente no futuro, vivendo o futuro aqui no presente,
e se preocupando com o futuro, você vai viver uma vida inquieta e isso não vai ser bom para você. Então, cada dia trará os seus cuidados do dia. E aí, eu trago para vocês um texto que circulou aqui, que veio de uma igreja tradicional, sólida. E ele falou sobre preocupação, ele diz assim: a preocupação é a tentativa de administrar o futuro. A preocupação sou eu administrando o futuro, tentando administrar o futuro. Ocupamos-nos agora com o que está pela frente. Sofremos hoje por possíveis problemas amanhã. A preocupação é um ladrão de alegria, porque em vez de nos preparar para o futuro, nos enfraquece no presente. Está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos em relação ao futuro nunca vão acontecer. Então sofremos desnecessariamente, e se nossos prognósticos ocorrerem, sofreremos 2 vezes. A preocupação é inútil, uma vez que não melhoramos nossa performance por sofrermos antecipadamente. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Devemos viver cada dia em sua dependência. A preocupação é prejudicial, pois drena nossas forças, empalidece nossa fé e desidrata a nossa esperança. A preocupação agiganta os problemas e apequena nossas forças. A preocupação é um claro sinal de incredulidade, pois aqueles que não conhecem a Deus é que vivem preocupados com o que haverão de comer, beber ou vestir. Em vez de vivermos sufocados pelos temores do futuro, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que o Senhor, como nosso provedor, suprirá cada uma de nossas necessidades. E ele termina o seu texto assim: para o seu passado há perdão, para o seu presente há companhia, e para o seu futuro há promessas. É isso que o Senhor nos dá, é isso que o Senhor nos dá a todos aqueles que buscam a Ele, que fundamentam a sua vida, a sua família, nessa rocha estável que é Jesus Cristo. Então, antes de tudo, eu gostaria que, ao pensar no futuro, ao pensar no próximo ciclo, no próximo ano, você tenha as suas expectativas, você tenha as suas esperanças, você se agarre nas promessas, mas se livre das preocupações. Porque, cuidado em tentar administrar o futuro, porque nós não temos essa capacidade de administrar o futuro. Nós não temos a capacidade de prever nem administrar o futuro. O Senhor, Ele pode nos revelar. E por isso que esse texto termina e diz: no presente você tem companhia, e a companhia do Senhor e daqueles que o Senhor coloca do seu lado. Então que nós sejamos também, tenhamos discernimento para entender que o Senhor está chegando perto de nós por meio de outra pessoa que Ele coloca do nosso lado. E eu agradeço a Deus por ter me conduzido a essa comunidade, onde nós nos sentimos como uma família. Porque eu creio que igreja é muito mais do que um lugar onde você vai e volta, o lugar onde é um lugar que tem a presença de Deus, depois você volta e vai embora, e é um lugar que as pessoas vão lá adorar e voltam. Tem gente que acha que igreja é só lugar, mas nós acreditamos que igreja é uma família que Deus nos deu. E Jesus disse: olha, vocês serão um corpo, e eu serei o cabeça desse corpo. E nós estamos muito mais envolvidos uns com os outros do que nós pensamos. Como a Soraya comentou um dia desses, eu acho que foi lá no PG, ela disse: olha, cada tema do ano tem sido profético, e o tema desse ano foi um só coração. E por mais que nós estivéssemos distanciados fisicamente, foi necessário que nós estivéssemos em um só coração,
porque está em um só coração. Não tem nada a ver com estar perto ou longe fisicamente. A igreja de Atos, naquele momento, se formava e os discípulos se espalharam. E todos se espalharam e começaram a formar comunidades que estavam distantes umas das outras. Não existia internet, não existia canais de comunicação modernos como existem hoje. E eles talvez não conseguissem se falar assim de uma forma instantânea, como a gente consegue hoje. E ainda assim, eles viviam em um só coração, porque mesmo naquela época, por mais que não houvesse internet, nem conexão de banda larga, nem tablet, nem celular, havia Espírito Santo, havia o Senhor, havia conexão com Deus, 4G, 5G, 6G, já naquela época. Então, para você se conectar com Deus, não precisava de um provedor, nem de uma banda larga, você precisava dobrar seus joelhos e orar, e naquele momento você se conectava com o Espírito Santo, e aquela pessoa lá em outra cidade se conectava com o Espírito Santo, e o Senhor ia se comunicando com cada um, alinhando a cada um, e todos nós em um corpo só, onde Jesus Cristo é o cabeça. Eu ouvindo a pregação de outro pastor nesses dias, e Jesus, ele apresentando o Espírito Santo, né? E Jesus pregando sobre o Espírito Santo, e ele colocou como Jesus falava sobre o Espírito Santo. E era muito importante, porque Jesus disse assim: olha, eu estou aqui com vocês, nós estamos aqui perto, e eu tenho uma palavra de consolo, eu tenho uma palavra instantânea com vocês, vocês podem me acessar, me perguntar, eu posso responder, vocês têm visto a minha obra, e vocês têm também sido convidados para trabalhar comigo. Mas eu estou indo e virá um outro Consolador. E o interessante é que Jesus coloca o Espírito Santo nesse mesmo patamar. Ele diz: outro Consolador, uma pessoa que vai fazer o que eu tenho feito com vocês, e ele irá ensinar vocês, ele irá direcionar vocês, ele irá inspirar vocês, ele irá encorajar vocês. E é esse Espírito Santo que nós não podemos de deixar de ficar com ele, de se encher dele, de buscar a presença dele, ser cheios do Espírito. E aí nós lemos aqui a palavra de Jesus. Há alguns dias atrás, muitos refletiram sobre o menino Jesus. Quem não refletiu sobre o menino Jesus? Por quê? Esse período de Natal circula muitos versículos nesse sentido. O menino vos nasceu. Aí vem Isaías 9, aí vem os primeiros capítulos dos evangelhos sobre o nascimento de Jesus. E naquele momento era o menino Jesus. E se você for lendo o começo dos evangelhos, você vai ver aquele menino crescendo. E aqui no versículo 40 do capítulo 2, você não precisa abrir, dizia assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o tempo foi passando, o menino Jesus, no meio dos doutores, cheio de conhecimento, cheio da graça de Deus, os doutores ficaram boquiabertos. Depois, Jesus é batizado, se encontra com João Batista já está no batente, trabalhando, alinhando as pessoas, trazendo aquele batismo de arrependimento, já fazendo uma prévia do Evangelho. E Jesus chega. Quando Jesus é batizado, no versículo 22 do capítulo 3, diz o seguinte: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então o menino que um dia nasceu daquela forma que nós refletimos, ele cresceu, e o Espírito Santo desceu. E aí você vai caminhando na palavra e vem
Jesus, cheio do Espírito Santo, olha, o Espírito Santo já desceu, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Jesus, guiado pelo Espírito Santo, foi ao deserto. E quando certas coisas acontecem na nossa vida, a gente pensa, é um desastre, é uma tragédia, por que eu fui para lá? E quem disse que não foi o Espírito Santo que te guiou? Se o Espírito Santo te guiar, se você estiver cheio do Espírito Santo, o deserto vai ser escola para você, porque foi Ele que te guiou. É um plano de Deus. 2020 aconteceu, muita coisa aconteceu, mas se você está cheio do Espírito Santo, se você tem a companhia do Espírito Santo, se você tem a direção do Espírito Santo, o deserto não é só um deserto, 2020 não é só 2020, o problema não é só problema, a barreira não é só barreira, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que diz a palavra? Que o Senhor tem uma boa, perfeita, agradável vontade para mim e para você, que nós precisamos colocar na nossa mente o que traz esperança. E aí, percorrendo esses capítulos que falam sobre o menino que nasceu, cresceu, já está cheio do Espírito Santo, o menino chega em Nazaré. E chegando em Nazaré, novamente, onde fora criado, entrou em um dia de sábado na sinagoga, e a palavra diz, segundo o seu costume. Então ele vivia indo para lá, então ele ia para lá constantemente, e levantou-se para ler. Lá eles tinham o costume de ler a palavra, então a pessoa se levantava, escolhia uma palavra, selecionava e lia. E aí Jesus subiu no púlpito, abriu a palavra de Isaías, e aí leu esse trecho que nós lemos agora, que está no versículo 18, e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação, os cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fecha o livro, e lhe diz, senta e diz, isso que eu acabei de ler era sobre mim, pronto, falei. E as pessoas ficaram admiradas, uns admirados, porque já conheciam o que Jesus estava fazendo, que ele era diferente, era um homem cheio do Espírito, e outros ficaram chateados, outros ficaram dizendo, quem é esse? Esse aqui não é o filho de José? Então eles não viam o Deus, não viam o Messias, eles viam somente o Jesus, filho de José, aquele de Nazaré, aquele menino, filho do carpinteiro. Então quando você olha para o menino e não vê um rei, é um problema. Quando você olha para isso aqui e vê só um livro, é um problema. Quando você vem à igreja e não percebe a presença de Deus, é um problema. Quando você passa por um ano desafiador como esse de 2020, sem a presença de Deus, é um problema. E se você for para caminhar para 2021 sem esse Deus, será um problema. Agora entenda, quando Jesus foi ali na frente, e ele leu isso, ele leu o seu propósito, ele leu o seu alvo, ele leu a sua missão, porque a sua missão já estava no seu coração, a missão de Jesus já era ele mesmo. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Propósito. Você já tem o seu propósito? Você já pensou no seu propósito geral de vida? E, em segundo lugar, qual o propósito do Senhor para você em 2021? Depois que Jesus chegou, os discípulos de João Batista ficaram em dúvida. E aqui, eu fico com João? Eu vou para Jesus. Aí, para acabar a dúvida, João foi preso. Mas mesmo assim, eles iam para João lá, visitar João na prisão, e ficava aquela coisa, a fidelidade a João. E aí, onde é que eu vou?
E aí João também ficava naquela dúvida, vamos ver se é Jesus mesmo, pergunta lá se ele é Jesus mesmo. Aí eles foram para Jesus, Senhor Jesus, João está perguntando se o Senhor é o Cristo mesmo. Aí foi o que Jesus disse, ele não falou logo não, aí ele curou, ele abençoou, ele transformou, realizou a missão dele, depois olhou, está vendo? Os cegos sendo curados, os demônios sendo expulsos, você está vendo? Aí ele falou da missão do Cristo, a missão, o propósito. Você está vendo o propósito? Aí eles voltaram, é Cristo mesmo. Esse é o Cristo. Então que as pessoas olhem para você e percebam o propósito. Que em 2021, aquilo que você buscou, quando estendeu suas raízes, se transforme em frutos. Parafraseando a mensagem da irmã Soraya no Grupo Azul. Já profetizando um 2021 de frutificação. Um 2021 de ações que estejam na direção do seu propósito para o qual o Senhor Deus te chamou. Porque 2020 foi muito bem colocado pela pastora Alana, quando disse assim, 2020 não foi um ano perdido. 2020 não foi um ano perdido. 2020 foi um ano onde nós nos aprofundamos, onde nós estabelecemos as nossas raízes. E nós fizemos também uma pequena retrospectiva do ano lá no nosso PG Azul. E também nós falamos, compartilhamos palavras uns aos outros, expectativas sobre 2021. Mas sobre 2020 nós falamos sobre isso sim. Nós percebemos sim que 2020 foi um ano de estabelecer as nossas raízes. Se você tinha raízes profundas, mais profundas ficaram. E se elas não estavam profundas, isso foi um risco. Por quê? Porque vem a tempestade, vem os rios, vem as intempéries da vida. E 2020 foi repleto disso. E eu preciso das raízes. Então, perceba você, no mínimo 3 elementos importantes das raízes. 1, ela vem me estabilizar. Estabilizar. Ela vem te dar uma estabilidade. Não é instabilidade. Estabilidade é você estar para lá e para cá. Estabilidade é você ter a capacidade de ficar estável, ficar firme. Um vento dá e você cai. O vento bate e cai. O que é que impede da árvore cair, senão as suas raízes? Você já percebeu o quanto a árvore cresce para baixo? E tem árvore que cresce primeiro para baixo, Timóteo já pregou sobre isso, já foi pregado várias coisas sobre isso, para depois crescer para cima. E quem sabe 2021 não é o ano da igreja Nova Vida crescer para cima. Quem sabe em 2021 não é o ano da igreja Nova Vida, ou você, especificamente no seu ministério, crescer e começar a aparecer. E pense, crescer não significa assim, agora eu vou crescer, vou ganhar meus likes no meu canal. Não, crescer também está suscetível às intempéries da vida, a receber os ventos, receber os rios, é estar pronto para isso. Será que você está pronto? Não sei. Então estabeleça mais raiz. Vai orar, meu irmão. Vai ler a palavra, vai jejuar. Busca mais a Deus. Que seja um ano onde você esteja mais perto de Deus, buscando mais estabilidade em Deus. A gente pode se firmar na nossa vida profissional? Pode se firmar e buscar uma estabilidade na vida pessoal ou na vida familiar. Sim, mas isso pode passar, tudo isso pode passar. Só uma coisa não passa, é a tua vida com Deus, a tua vida espiritual, a tua alma, quem tu és. O Senhor tem uma vida lá na frente, nós cantamos isso,
ele virar no piscar de olhar. Esse mundo é ótimo, é ótimo viver aqui, mas ele tem um tempo, é um limite. Existe algo ilimitado lá na frente, e nós precisamos pensar nisso. E o diabo vem te oferecendo agora, o inimigo vem te oferecendo agora, como na tentação de Jesus. Ele ofereceu agora, levou Jesus lá para cima e disse: olha, está vendo? Tudo aquilo ali é meu. E era, porque os homens entregaram para ele. Hoje o mundo, ele se entregou para as ideologias malignas do inimigo. O mundo vive esse sistema maligno porque quer. O Pai entrega toda a sua bênção que o Senhor deu para esse sistema maligno. E então o pai começa a trabalhar, começa a fazer outras coisas, ou então o homem começa a trair, e aí ele deixa de ser o pai de família que o Senhor estabeleceu, que o Senhor planejou, aquilo que ele queria ser, e ele entrega de bandeja para o sistema maligno. E assim acontece com a mãe, acontece com a mulher, acontece com o marido, acontece com o filho que vai para fora de casa. Por quê? Porque ele está se alimentando do sistema, o sistema do agora. Porque o inimigo te oferece o agora. Então, para o futuro, meu irmão, que não tenham preocupações, mas que tenha expectativas, que tenha esperança nas promessas de Deus. E naquilo que o Senhor estabeleceu para mim, para você, como propósito. Quando eu falo futuro, não falo só 2021, eu falo 5 anos, eu falo 10 anos, eu falo o resto da sua vida. Se agarre com seu propósito, se agarre com o Senhor, porque o Senhor, Ele te dá esse propósito, e Ele te dá essa paz. Então, voltando às raízes, é preciso que você adquira uma estabilidade para vencer as intempéries da vida. E a raiz, ela tem essa propriedade de estabilizar a árvore. E aí, como você adquire isso? Com raízes profundas, com várias raízes, com a raiz ampla e profunda. Mas como é que as raízes se aprofundam, se não buscando a água? Então, meu irmão, a segunda qualidade da raiz você alimentar. A primeira foi estabilizar, a segunda é alimentar. Então, à medida que você vai se alimentando, você vai buscando, você vai estendendo suas raízes, você vai aprofundando suas raízes, você também vai se estabilizando. Então, o que é que você está fazendo aqui agora? Você está buscando ao Senhor pela palavra. Se você tiver atenção aí, estiver com seus ouvidos atentos à palavra do Senhor, você está adquirindo e fortalecendo as suas raízes. E à medida que você vai buscando essa água que vem do Senhor, que é a palavra de Deus, que está aqui na Bíblia, que está sendo ministrada por vários pastores e homens de Deus, usando mais diversos canais, como o celular, YouTube e outros canais, e no presencial, ou então o Senhor te entregando a palavra por meio de outras pessoas que estão do seu lado, essas raízes vão se estendendo e vão te estabilizando e ao mesmo tempo te alimentando. Interessante, né? Quando o neném ele nasce, é importante o leite materno, mas não somente o leite materno em si, porque quando você coloca esse leite em uma mamadeira e entrega para ele recebe muito alimento, sim, mas quando ele vai até a mãe e suga esse leite, ele se exercita. Então existe todo um exercício e um preparo físico, ele vai adquirindo isso à medida que ele amamenta. Ele vai sugando, ele vai fortalecendo os seus pulmões, os seus músculos, e o neném vai crescendo à medida que se alimenta. Você está entendendo isso? Então, à medida que você se alimenta,
por meio das suas raízes, quando as suas raízes vão crescendo, você também vai se estabilizando. Amém? 1, 2. Alimentar, estabilizar. E aí, por último, meus irmãos, eu queria colocar para vocês uma situação extrema. Tudo bem, vem o vento, tudo bem, vem algumas intempéries da vida, mas pode vir o pior, é quando alguém vem e arranca tudo, ali no caule, sabe aquela palavra das raízes, da árvore cortada, lembra? Terceiro ponto, pode vir algo extremo, e pode querer arrancar a tua vida ministerial, a tua vida profissional. Pessoas perderam emprego esse ano, famílias se desestabilizaram, famílias também perderam entes queridos. Mas se você se sentiu como essa árvore cortada, não foi um vento qualquer, você foi cortado, você está lá só um cotocozinho do caule lá. Você está entendendo como é? E aí é como diz a música, as pessoas passam e dizem, olha, já era. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram. Os frutos que elas produziam se acabaram. Aí vem alguém e diz, acabou a história aqui. Então muitas pessoas chegam urubuzando a sua vida, acabou a história aí, não vai dar mais nada. Essa é a situação mais extrema. Mas nessa situação mais extrema, a tua raiz pode te ajudar. O quanto você ora, o quanto você lê a palavra, o quanto você se agarra em Deus pode te ajudar. Porque a raiz te ajuda a você se revitalizar. Então, alimentar, estabilizar e revitalizar. Então aquilo que era só um caule começa a crescer de novo. Milagrosamente as pessoas viram, isso não estava completamente perdido, ali tinha uma árvore frondosa com frutos, está só o caule aí, que é isso? Aí vai ela crescendo de novo, porque ela tinha raiz. Então se nesse ano de 2020 você foi cortado, se alguma área da sua vida foi cortada dessa forma extrema, se aconteceu com você, e você tinha raiz, você se revitalizará em 2021. Essa é uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Nós precisamos colocar em nosso coração essa fé. É necessário termos essa fé. E uma das coisas, uma das coisas importantes que nós colocamos, por exemplo, lá no PG, por exemplo, a Juliene compartilhou, é que em 2021 nós precisamos de uma fé fervorosa. Uma fé fervorosa. Ela trouxe um exemplo de um adoçante que ela está utilizando, né? E aí esse adoçante realmente é muito interessante, porque basta um pouquinho dele para adoçar tudo. Mas para a gente descobrir isso, quantos cafés doces, suco doce, porque a gente botava a mesma colherada de açúcar que a gente colocava, ou então o outro adoçante, de outra marca, a gente colocava aquela porção e achava que era aquela porção, mas não precisava daquela porção, bastava uma pequena porção. É tão pequena que tem que colocar com garfo e das perninhas do garfo, não sei qual é o nome dos dentes do garfo, aquele pouquinho de açúcar consegue adoçar o seu café e o seu suco. Mas eu não vim aqui para vender esse adoçante. E nem ela nesse dia falou para vender isso. Na realidade, ela queria falar sobre a fé. Porque Jesus falou a mesma coisa para mim e para você e aos discípulos, quando ele disse, olha, basta a fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho. Qual é a fé suficiente? Para mover montanhas, um grão de mostarda. Para adoçar a sua vida, um grãozinho desse adoçante. Mas para mover montanhas na sua vida, um pouquinho de fé. Profetizo para você em 2021. Um pouquinho de fé, que seja capaz de mover montanhas.
Quando homens foram buscar o Senhor, alguns pensavam, né? Inclusive em 2021, né? Poxa, distanciamento social, e agora? Como é que vai ser a igreja? Como é que vai ser o trabalho? Como é que vai ser isso, aquilo? Então todos foram desafiados, não só a igreja, vários segmentos foram desafiados, vários domínios foram desafiados. Governos, negócios, empresas, colégios, organizações não governamentais e a nossa igreja. E aí a gente começou a reaprender, a refazer, usar coisas que a gente não fazia, até um dia desse a gente só filmava e depois em um tempo a gente postava. Hoje não, a gente está cultuando online. O fato é que a gente vai reaprendendo e vai realizando a nossa missão, porque o importante não é o canal, não é o como, é o quê. E quando Jesus se levantou naquele momento, como nós lemos aqui em Lucas 4, e ele entrou num sábado naquela sinagoga, ele leu a missão, o quê? Quem ele era, para que ele foi levantado. E você sabe para que você foi levantado pelo Senhor? Você já tem a certeza da sua missão, do seu propósito, porque Jesus tinha. Porque ele não se levantou para dizer, eu vou morrer na cruz e vai ser difícil, e foi difícil, meu nascimento foi horrível, ninguém me aceitou. Ele não se levantou ali para murmurar, ele não compartilhou murmurações nem dificuldades, ele compartilhou propósito. É para onde ele vai, e não importa o como. E as pessoas chegavam e diziam, Jesus, eu quero ir contigo. Onde é que o senhor mora mesmo, para anotar o endereço? Ele dizia, não filho, eu não moro em tal canto, não. As raposas têm seus covis, não é isso que ele respondeu? Ele faltou dizer assim, quem tem canto é galinha. Eu estou aqui realizando minha missão. Hora uma hora eu vou estar aqui na cidade, eu vou estar naquela outra cidade, porque eu preciso cumprir a minha missão. E ele sabia que tinha um tempo determinado, aquela hora. E quando ele cumpriu a missão, ele disse, está consumado. E quando ele foi, ele disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar aqui o Espírito Santo. E está aí você com o Espírito Santo. Está aqui eu com o Espírito Santo, aqui os casais aqui com o Espírito Santo, as nossas famílias com o Espírito Santo. Então lá está, Jesus não te deixou só. Ele te deu um propósito. Ele te deu um o quê? E ele te deu um com quem? É com o Espírito Santo. Então, eu fiquei pensando, o que desejar para 2021? Tanta coisa, né? Tanta coisa, se você for descendo, são muitas coisas. Poder dizer, ler a palavra. Mas eu só digo o seguinte, se agarrem no seu propósito. Primeiramente, busque e entenda seu propósito no Senhor. Em segundo lugar, que é o teu o quê? Em segundo lugar, o teu quem? Com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. Sabe, no capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Talvez Jesus, por sua mente ou coração, não tenha vontade para o deserto hoje, ficar com fome, no sol, vontade. Quem tem vontade para o deserto? Senão uma ordem do Espírito Santo que é maior do que as vontades da carne, do que a tua mente. Então que em 2021 você seja guiado pelo Espírito Santo, mesmo que seja para o deserto. Porque Jesus, quando se levantou naquela sinagoga e leu aquela missão dele para todos, ele sabia que ia passar pela cruz, ele sabia que não ia dormir em um quartinho, em hotel 5 estrelas, como dizia o meu avô, né? O meu hotel é 1000 estrelas. Então ele não ficava em um hotel 5 estrelas, ele dormia ao relento quando ele ia evangelizar no interior. E aí às vezes dormia olhando para o céu, hotel de 1000 estrelas. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia das dificuldades. Jesus sabia do deserto. Jesus sabia dos mares. Mas com o Espírito Santo, com o Senhor,
com o propósito, você pode todas as coisas. Não há impossíveis para aqueles que estão no Senhor, aqueles que são direcionados pelo Senhor. O povo de Israel foi, e quando o mar foi barreira, o mar foi aberto. E quando para Pedro o mar foi barreira, ele andou sobre o mar. E para outros discípulos em outro momento, quando a tempestade foi barreira e o mar foi barreira, Jesus acalmou a tempestade. E o Senhor vai te direcionar muitas vezes para esses lugares onde possuem muitas barreiras. Barreiras gigantes poderão se levantar. Como foi pregado aqui, gigantes virão. Última pregação, o pastor Timóteo falou sobre a promessa de Deus, sobre Canaã, mas quem falou sobre Canaã e não contou dos gigantes, né? Poxa, tinha gigantes lá. Aí alguns voltaram pensando nos gigantes e outros voltaram pensando na promessa. Então, em 2021, pense na promessa, pense no propósito, pense na sua missão e vá com o Senhor, cheio do Espírito Santo. Amém?